Salve a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. E eu quero retornar aqui ao ponto em que nós paramos, destacando que, assim como um arquiteto, né, que tem o desejo, o interesse de destacar a sua obra, entre outras mais, Jesus Cristo também demonstrou o mesmo interesse de destacar a sua obra entre outras mais. E, por conta disto, ele alerta o seu discípulo que, se o seu testemunho não superasse o testemunho dos fariseus, eles estariam reprovados. Eu ia passar por cima desses pontos, né? Acerca do adultério, do divórcio, do juramento, da vingança, do amar o inimigo, mas eu pensei duas vezes, vou retornar atrás, tendo em vista que o que percebemos hoje é que a igreja perdeu a sua identidade, né? Perdeu a sua identidade. Os objetivos da igreja de hoje não é o mesmo objetivo da igreja primitiva. Os objetivos são totalmente diferentes. A forma de comportamento revela isso. Nós vamos aprender através da sua palavra. No versículo 23, se você estiver, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com ele. Né? Aí no versículo 25 ele conclui: entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois se acaso contrário ele o entregar ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão, se você não entrar em acordo com ele. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então aqui deixa bem claro, há pessoas que usam essa passagem bíblica e distorcem ela, né? Dizem que se você pensar ou lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, mesmo você sendo inocente, mas não é isso que a Escritura diz. O que a Escritura diz é que esse homem aqui está devendo alguma coisa para essa outra pessoa. Algo ele está devendo, e Jesus aqui o aconselha, né? Antes dele ofertar, porque é uma diferença entre ofertar e sacrificar. Os sacrifícios eram feitos por conta de alguma culpa, de algum pecado, e as ofertas era um ato de agradecimento, de ação de graça, né? De ação de graça. Então, o Senhor aqui aconselha a esse homem procurar depressa aquele a quem ele está devendo, ele tem uma dívida, né? Antes que esse o apresente à autoridade e a autoridade o lance na prisão. O segundo ponto fala sobre o adultério, né? Jesus fala aqui bem abertamente, bem claro, é simples, né? Que o adultério, na lei de Moisés, era considerado adultério quando a pessoa ele tinha relação sexual com outra pessoa fora do seu casamento, né? Do seu casamento. E isso só era considerado adultério quando havia o flagrante. Quando havia o flagrante, aí sim isso era considerado adultério. Era necessário que se trouxesse 2 ou 3 pessoas que confirmasse a mesma palavra, que havia pegado ali
aquela pessoa que já era casada em ato ilícito com outra pessoa. Aí sim se configurava o adultério. Caso isso não acontecesse, não era adultério. Mas Jesus aqui, ele antecipa essa ação, né? Ele diz que simplesmente o fato de você olhar e desejar aquela outra pessoa, você já caiu em adultério. Já caiu em adultério. E o adultério é um pecado gravíssimo, né? Gravíssimo. Aí ele fala acerca do divórcio aqui no versículo 31, né? E ele diz assim, olha, o que foi dito aquele que se divorciar, foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne uma adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo o mesmo adultério. Os judeus, ele não tem as mesmas práticas, né, que nós temos aqui de namorar e tal, de noivar e depois de se casar. O judeu, ele desposa, né? Os casamentos são, na maioria das vezes, arranjados, são os pais que escolhem a família e escolhem a esposa, né, por conta disso, por conta daquilo. A linha de entendimento é a mesma, a cultura é a mesma, o serviço prestado a Deus era o mesmo, mas naqueles dias os sacerdotes, os fariseus e toda a linha de Judá estavam se divorciando por coisas banais, porque havia um certo contrato, né? Eles pagavam a multa do contrato e aí mandava a mulher embora, né? Porém, Jesus está dizendo aqui que para ele, na sua lei, o único ato que daria o direito de divórcio seria o adultério, ou o ato ilícito, né? Que é duas pessoas se ajuntar, sendo que uma tem compromisso com a outra. Se isso não acontecesse e houvesse aí o divórcio, mesmo que a pessoa desse a carta de divórcio, o homem ele se tornava adúltero e a mulher que não tinha nada a ver com isso também se tornava adúltera. O homem que se casasse com outra mulher, sendo adúltero, tornava outra mulher adúltera. E aquela mulher que foi dispensada, se casando com outro homem, também se tornaria adúltera, mesmo sendo contra a vontade dela. Aí você vê a gravidade da coisa, né? A gravidade da coisa. A gravidade da coisa. Então, da carta de divórcio, a não ser por conta de adultério, e se casar com outra pessoa é adultério. Jesus fala aqui também acerca do juramento, né? E ele diz, olha, se você faz um juramento, se apresse em pagá-lo, viu? Se apresse em pagá-lo. Aquele que jura deve cumprir o seu juramento. Mas ele coloca um limite para esse juramento. Ele deixa bem claro que o homem não deve colocar como fiador do seu juramento para fortalecer aquele juramento. Há pessoas que fazem isso, né? Vai comprar alguma coisa e, rapaz, vende para mim, depois eu te pago. Mas eu não vende para mim, eu sou crente, rapaz. Sou crente no Senhor, servo de Jesus, vem daí que eu vou te pagar, né? Mas aqui o Senhor está reprovando isso. Não faça nenhum compromisso usando o nome de Deus, não faça nenhum compromisso usando o nome do templo, não faça nenhum compromisso usando o céu como seu fiador, não faça nenhum compromisso usando o cabelo da sua cabeça, porque você não pode tornar o cabelo preto em branco, né? Hoje pode, né? Pintar, né? Mas Jesus está falando de retroceder a sua idade, né? De se tornar mais novo. Não faça isso. Seja sempre a sua palavra sim, sim, não, não. Não, não. Aqui no versículo 43, Jesus fala sobre o amor, né? Eles tinham na lei de Moisés que deviam amar o próximo, né? E odiar o seu inimigo. O próximo é a sua nação, né? Os judeus, tal, ali, o seu povo, a família
israelita, né? E aquele que fosse o gentio que estivesse longe era considerado seus inimigos, eles deviam odiá-los, né? Mas o Senhor, eles ensina ao contrário. Ele disse: olha, rapaz, vocês têm que orar pelos vossos inimigos, né? Orar pelos vossos inimigos, interceder por eles, deve amar eles, porque se vocês não fazem isso aí, amar quem está próximo, quem está perto, quem lhe beneficia. Até os publicanos fazem isso aí. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos, né? Os cobradores de impostos. Então, os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram considerados os maiores pecadores. Quando falava publicano, o cara já dizia: ixi, esse aí tem a ficha suja, né? Tem a ficha suja. Então, isso aqui também serve. É um dos pilares do nosso Evangelho, né? São valores morais que a igreja tem a obrigação de observar, né? O que você deve fazer, como a gente havia dito, né? É pecado quando Jesus diz: você tem que fazer e você não faz, e também é pecado quando Jesus diz que não tem que fazer e você o faz, também é considerado pecado. Jesus agora ele continua aqui no capítulo 6 falando acerca das esmolas, né? Como todos sabem, na lei de Moisés, dar esmola fazia parte da lei, né? Fazia parte da lei. Ajudar o próximo, aquele que tem necessidade, fazia parte da lei. E os fariseus, naqueles dias, os hipócritas, né? Jesus diz assim: ó, não julgueis para que não seja julgado. Mas Jesus diz aqui: olha, os hipócritas, não faça como faz os hipócritas, os mentirosos, né? Depois nós vamos falar acerca do julgamento. Que pensam que dando as suas esmolas, né? Na vista do povo, receberão galardão. Na verdade, eles já receberam o seu galardão, porque eles estão chamando a atenção para si. Estão chamando a atenção para si. E o objetivo do Evangelho não é o homem chamar a atenção para si, ser o foco das atenções. O foco das atenções deve ser Jesus, né? Nós somos como a lua, né? Refletindo a luz que vem dele, né? Ele que é o astro, é a estrela maior. É a estrela maior. Toda obra, porém, que seja feita com esse tipo de motivação, ela perde, né, a sua essência, né? Perde o seu paladar, ela perde aí o seu valor diante de Deus. Nós não vamos fazer isso, né? Mas Jesus aqui no versículo 8, no versículo 3, ele fala acerca da oração, né? E eu quero fundar aqui nessa oração do Pai Nosso, que é tão conhecida e mal entendida, né? As pessoas oram: Pai Nosso que está nos céus e tal, mas não tem a compreensão correta do que ela significa. Se compreendesse o que ela significa, certamente haveria uma mudança de comportamento, né? E é uma oração que todos usam, né? Os cristãos, tanto os evangélicos, tanto os gospel, que gospel também significa evangélico, né? Mas é uma distinção entre um e outro, segundo a nossa cultura. Os protestantes, os católicos e até os espíritas, né? Eles usam essa oração, que é uma oração universal. Nós vamos orar e trazer aí, à medida do possível, o que ela significa. O Pai diz assim: olha, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Santificado por quem, né? Ou nós, né? Somos nós que santificamos o seu nome, somos nós que damos testemunho. Por quê? Porque nós estamos ligados nele, né? Todo comportamento nosso reflete nele, né? Quando alguém faz alguma coisa certa, a pessoa diz: olha lá, aquele camarada lá, ele é crente, né? Crente, servo de Jesus. Quando ele erra, aí ele, em vez de santificar, consagrar, glorificar, ele está manchando o nome de Jesus. Venha o teu reino, né? Venha o teu reino, quer dizer que esse
esse indivíduo ele pede para que Deus traga o seu reino sobre si, domine, né? Para que ele venha ter a compreensão da sua vontade. Ele quer ser submisso à sua vontade, fazer a sua vontade. Ele quer estar enquadrado nesse governo que é o reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Hoje já não é mais feita a vontade de Deus. As pessoas querem forçarem, né? Que ele tem que me dar isso, porque eu tenho direito disso, faça uma oração positiva, determine que ele tem que lhe dar e não sei o que, e tantas coisas, né? Mas aqui ele diz, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Expressão forte. A gente primeiro precisa perdoar para receber o perdão das dívidas, né? Aí ele continua dizendo, não nos deixe cair em tentação. Veja só a expressão de Jesus, de não nos deixe cair em tentação, porque ninguém pode fugir da tentação. O homem precisa ser tentado para ser aprovado. Não há quem escape disso, né? Não há quem escape disso. Jesus ele foi tentado e todo ser humano passa por esse processo. Ser tentado é algo normal, é algo considerável a todo ser humano. Tem que passar por isso. Mas ele não pode cair na tentação. Cair na tentação é ser reprovado, não é ser reprovado. Mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aí aqui ele fecha dizendo, livra-nos do mal, porque tu tens domínio sobre tudo, né? Teu é o poder, teu é a glória, tudo é teu, Senhor. Tu estás sobre tudo, tu tens o domínio de tudo, no céu e na terra. Tu és aquele que orquestra, né? Tu és o Senhor da orquestra. E com essas palavras, eu quero aqui terminar a nossa fala, né? Deixando bem claro que está muito estranho. A igreja de hoje, certamente, ela perdeu, né? Perdeu o sentido da vida, perdeu o seu foco, perdeu as diretrizes, perdeu o norte, né? Você olha para a igreja hoje, né? E aquele edifício que deveria se destacar entre os outros não existe mais, né? Não existe mais, né? Os valores morais de Cristo foram largados para trás e aqueles que se dizem ser a igreja de Cristo estão absorvendo outros valores que todo mundo olha e não nota diferença nenhuma. Não nota diferença nenhuma. E isso é muito sério, né? E eu quero agradecer aqui pela oportunidade e esperamos que Deus nos conceda outra, né? Amém.